Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso de Imunologia à Distância, IAD. Eu sou o Pedro e o nosso módulo hoje é sobre a paracoccidioidomicose. Agora falando sobre a etiologia, a PCM ela é uma micose sistêmica relacionada a atividades agrícolas causadas por fungos termodimórficos, que têm adaptação à nossa temperatura corporal e com alta variabilidade antigênica. Ocorrem por causa de duas principais espécies, a Paracoccidioides lutzii e a Paracoccidioides brasiliensis. Falando sobre a ecoepidemiologia, ela está relacionada a ambientes com umidade média ou elevada, temperatura entre 18 e 28 graus e, naturalmente, tempo chuvoso. A expansão da fronteira agrícola potencializa a dispersão aérea do fungo. Ocorre em duas formas: a forma infectante, por conídeos inalados, e a forma leveduriforme, que é a forma parasitária causadora de doenças em animais silvestres, em humanos e animais domésticos também. Já a transmissão, temos como fator de risco a profissão, principalmente atividades relacionadas ao manejo do solo contaminado pelo fungo. Foi visto em estudos que nas 2 primeiras décadas, o paciente que adquire a infecção, ele não apresenta manifestações clínicas. Já entre os 30 e 50 anos, ocorre a reativação do foco endógeno latente e também ocorrem manifestações clínicas. Sobre os pacientes, eles frequentemente têm hábitos de tabagismo, alcoolismo. A PCM predomina em homens, já que em mulheres ocorre um efeito protetor hormonal, e ela é a primeira causa de morte entre micoses sistêmicas. Já a clínica e classificação da PCM, ela ocorre em duas formas. Pode ser a forma doença ou a forma infecção. A forma de infecção não tem manifestações clínicas conhecidas. Já a forma de doença pode ser crônica, aguda ou subaguda. E ela se divide em multifocal e unifocal, com diferentes graus, que vão do leve ao moderado ao grave. Agora vamos dar prosseguimento no nosso slide sobre a paracoccidioides. Professor? Acho que caiu. Ih, caiu, hein? Putz, calma aí que eu tenho um jeito. Eu vou transportar vocês. Como assim, mano? O que tu tá falando, velho? Deixa comigo, mano, relaxa. Vamos pro mundo digital. Barbaridade! Parece que agora estamos num naipe digital, mas a gente nem tem corpo e a nossa boca nem mexe. O que importa agora é que a gente quebrou todas as barreiras da quarta parede do mundo remoto. E a gente pode ser, então, qualquer coisa. Beleza, então vamos focar na imunologia. Tá bom. Beleza, então vamos lá. Meu nome é Pedro. Eu sou o Marcos. E eu sou o Danilo. E nós somos os Defenestradores de Imuno. Eu falei que a gente podia ser qualquer coisa, certo? Então, beleza. Mas como é que vai ser essa viagem? O que você acha de endossomos teóricos? Nossa, essa aí foi uma ideia sensacional. Mas primeiro a gente precisa dar uma encolhidinha. Editor, faz esse favor aí pra mim. Desce essa encolhida aí. Beleza? Agora a gente pode entrar no compartimento celular. Bem, primeiramente iremos visualizar o que são receptores do tipo TOL. Eles são receptores de reconhecimento de padrão, os quais podem estar presentes na membrana plasmática, denominados membranares, ou na membrana endossômica da célula dendrítica, os quais são os endossômicos. Variam de 1 a 9 em seres humanos, mas para a análise da nossa doença em questão, a paracoccidioidomicose, iremos focar no TLR2 e TLR4, que são capazes de reconhecer seu principal componente antigênico, o GP43. As vias de sinalização relativas aos receptores TLRs levam à ativação de fatores de transcrição, como o NF-kappa-beta, que é o fator nuclear kappa-beta, o AP1, que é a proteína ativadora 1, e o IRF3 e 7, fator de resposta ao interferon 3 e 7. O NF-kappa-beta, aliado ao AP1, estão atrelados ao contexto inflamatório da nossa doença, por estimularem a expressão de genes que codificam moléculas necessárias às respostas inflamatórias, a exemplo de citocinas, como o TNF e o IL-1, quimiocinas, como o CXCL8, e moléculas de adesão endotelial, como as selectinas. Já os IRFs estão relacionados à produção de interferon 1, cuja ação está vinculada ao contexto antiviral, logo, não está efetivamente relacionada à nossa patologia de caráter fúngico. Para se ter uma compreensão maior do contexto inflamatório, precisaria expandir um pouco essa cadeia de conhecimento que vocês acabaram de ver acima. Pode ser, Marquinhos e Dan? Beleza. Tranquilo. Então bora lá! O que acabamos de compreender de uma forma mais geral acima é descrito como primeiro sinal.
denominado priming, o iniciador, do contexto de formação do inflamassoma. De uma forma simplificada e didática, o epítopo antigênico fúngico, que está bem perto do marcos, a glicoproteína GP43, é reconhecida pelo TLR2 ou TLR4, como visualizado nessa imagem, e contacta o fator de diferenciação mieloide 88, o MID88, proteína adaptadora essencial para a ativação de proteínas quinases, como a 1-kappa-beta quinase, as IKKs, as quais amplificam o sinal e induzem a expressão de genes inflamatórios, como o NF-kappa-beta. Já o segundo sinal ocorre através da ativação de uma das subfamílias dos NLRs, Nod-like receptors, o qual é uma família com 20 proteínas citosólicas que estão relacionadas tanto ao reconhecimento de pumps e dumps, quanto ao recrutamento de outras proteínas essenciais no processo inflamatório. Mais especificamente, a subfamília NALP3, com domínio N-terminal de pirim, a qual está intimamente relacionada com a via canônica do inflamassoma do nosso patógeno fúngico. As interações de domínio homotípico direcionam a montagem do mesmo. Os domínios PID em NALP3 e ASC e domínios CAD em ASC e caspase 1 localizam-se por interações homotípicas, resultando na montagem rápida e semelhante à prion do inflamassoma. O inflamassoma é um complexo proteico multimédico que ativa a caspase 1. Essa ativação promove o processamento e maturação da citocina pró-inflamatória interleucina 1-beta e interleucina 18, bem como uma morte celular inflamatória denominada piroptose. Mas Pedro, você sabia que além dessas interleucinas, muitas outras citocinas também são ativadas durante o processo de infecção pelos fungos paracoccidioides? Inclusive, o desequilíbrio nessa orquestra pode contribuir para a difusão da doença. Vou explicar. Cepas menos virulentas do fungo, que são reconhecidas preferencialmente pelos receptores TLR2 e DETECT1, induzem a produção balanceada de fator de necrose tumoral alfa, que é tido como um mediador pró-inflamatório, e de interleucina 10, modulador anti-inflamatório, o que desencadeia uma resposta mais controlada e menos danosa para o hospedeiro. Já cepas mais virulentas induzem somente a produção de fator de necrose tumoral alfa. Estudos em pacientes com paracocídio e idomicose indicaram que a resistência ao fungo é dependente da atividade de macrófagos e células T helper, mediadas por interferon gama, TNF-alfa e interleucina 12. O efeito sinérgico entre essas citocinas é essencial para a resistência do hospedeiro e eficiente ativo fungicida contra o paracoccidioides sp. O TNF-alfa, especificamente, atua sobre a função macrofágica, modulando e amplificando a resposta imune e promovendo a reação granulomatosa e atividade fungicida mediada pelos macrófagos. Dessa forma, percebemos o quanto as citocinas que induzem a resposta inflamatória são importantes, já que no caso da ausência delas, o indivíduo apresentaria comprometimento dos mecanismos de defesa, como a atividade fungicida e as reações granulomatosas que contêm a multiplicação fúngica. Entretanto, o processo inflamatório gera diversos efeitos sistêmicos, como febre, leucocitose, caquexia e aumento da expressão de proteínas de fase aguda, além de efeitos parácrinos, como o contínuo recrutamento de neutrófilos para o local, além de lesão tecidual. Algumas citocinas inflamatórias induzem ainda a diminuição do processo de apoptose em células infectadas, o que pode se tornar um fator agravante ao propiciar a sobrevivência do fungo dentro dessas células. Por isso, é natural que ocorra um contrabalanceamento por parte das citocinas anti-inflamatórias no microambiente da lesão, a fim de controlar os casos de resposta inflamatória exacerbada ao diminuírem a resposta linfoproliferativa e controlarem a expressão da resposta TH1. Nas formas mucocutâneas da PCM, a presença de fator de transformação do crescimento beta, ou TGF-beta, nas áreas de fibrose após tratamento com sulfametoxazol trimetoprim, sugere que essa citocina está envolvida no processo de cicatrização através da estimulação da proliferação de fibroblastos, como também exerce funções reparadoras e reguladoras das lesões, modulando a resposta inflamatória, reduzindo a destruição tecidual e contribuindo para o reparo e menor intensidade da sequela tecidual. Porém, em casos de superexpressão dos mediadores anti-inflamatórios, como a interleucina 10, o TGF-beta e a interleucina 5, ou caso o fungo induza a produção dessas precocemente, poderá ocorrer a supressão da resposta macrofágica, o que permite a instalação e reprodução do fungo e sua possível disseminação para outros órgãos, e consequentemente a cronificação da doença. Há evidências que indicam a capacidade de internalização do fungo pelos queratinócitos, células epiteliais e endotélio sem que ocorra o desencadeamento da resposta fagocítica efetiva, mecanismo pelo qual o fungo evade a fagocitose por leucócitos e ganha corrente sanguínea, disseminando-se por outros tecidos. Por fim, pacientes nos quais a doença evolui com predominância das respostas do tipo TH2 e TH9 apresentam a depressão da resposta imune celular, caracterizada por diminuição da síntese de citocinas
de padrão TH1, como interferon gama e interleucina 12, e aumento dos níveis de interleucina 4, 5 e 10, correspondentes a um padrão de resposta defeituoso ao hospedeiro, uma vez que são citocinas supressoras do granuloma, muito expressas em granulomas não compactos. Geralmente, essa resposta está associada à ativação de linfócitos B e à produção de altos títulos de anticorpo das classes IgG4, IgA e IgE, além de intensa eosinofilia no paciente. Estudos mostram que a ativação da resposta imune humoral contra o fungo não é efetiva. Mas sobre esses padrões de respostas TH1, TH2, você saberia explicar melhor, Marcos? Deixa comigo, Danilo, nisso eu posso ajudar. Lembra quando você mencionou o TNF-alfa, um mediador que modula e amplifica a resposta imune? Lembro sim. Pois é, isso tem relação com o padrão TH1 da resposta imune, que está relacionada com a síntese de citocinas que ativam macrófagos e linfócitos TCD4 e TCD8, que resultam na formação dos granulomas compactos. Esses granulomas garantem a eficácia da resposta, contendo a multiplicação fúngica, que eu posso comentar com uma imagem mais à frente. Então, primeiramente, vamos mencionar as células TCD4 virgens, que, ativadas, podem se diferenciar em formas que favorecem uma resposta imune humoral ou mediada por células, que podemos ver aqui, Danilo. A resposta TH1 possui interferon gama, que ativa as células NK em macrófagos, inibe as células TCD4+, induzindo a expressão de moléculas da classe 2 do MHC em muitos tipos de células, enquanto a resposta TH2 induz principalmente a diferenciação das células B e a produção de anticorpos, sendo que a doença crônica tem a ver com a resposta TH2 e TH17. Essa última com intensa participação de neutrófilos após a perda da função da resposta TH1. Esse mecanismo tem que ser balanceado por parte dessas citocinas anti-inflamatórias, como você mesmo, Danilo, mencionou, a fim de controlar os casos de resposta inflamatória exacerbada. Isso é relevante uma vez que o TGF-beta, responsável pela cicatrização, proliferação de fibroblastos, pela função reparadora e reguladora das lesões, se induzido precocemente pelo fungo, juntamente a IL-10, suprime a resposta macrofágica e permite a instalação e reprodução do fungo. Desse modo, as células T reguladoras, que participam da resposta antiparacoccidioides, atuando como supressores da resposta imunicelular, se possuírem uma ativação excessiva, está associada à suscetibilidade aos patógenos, sendo observado níveis elevados de CD4 e CD25 nos pacientes com a PCM crônica. Agora nós estamos próximos a um granuloma. Bem, pessoal, nós temos que a maioria dos indivíduos de área endêmica infectados por paracoccidioides não desenvolvem a doença, exibindo um padrão tipo TH1 da resposta imune, caracterizado pela síntese das citocinas que ativam os macrófagos e linfócitos TCD4 e TCD8, que nós mencionamos, resultando no controle da replicação do fungo e na formação de granulomas compactos como esse. Eles possuem células epitelioides, como podemos ver, que são macrófagos modificados por linfocinas, secretadas por linfócitos T, que estão situados entre os granulomas. Temos também os gigantócitos, ou células gigantes de Langerhans, caracterizam-se pelo citoplasma amplo, róseo e homogêneo, e alinhamento dos núcleos frequentemente em paliçada, na periferia, lembrando uma ferradura. Por fim, chegamos no tecido onde ocorre o granuloma. Aqui podemos ver como realmente funciona a granulação, assim como a formação do gigantócito, na forma de ferradura. As células epitelioides, que são características do processo, tomam dias para acontecer, uma vez que as modificações que levam à transformação do macrófago em células epitelioides são complexas. No caso dos imunogranulomas, dependem da reação imune, isto é, a apresentação de antígenos por macrófagos, modificando a expressão de vários genes. Vale salientar que os pacientes que possuem a paracoccídio e micose possuem a depressão na resposta imunicelular, não sendo efetiva e formando granulomas frouxos. Tá bom, mas o que vocês acham de a gente ver como esse fungo pode ser destruído? É verdade, já deu desse fungo. Vamos nessa então.